Olá, você está no canal Federais do Ensino Papo Trânsito. E o papo de hoje é o ciclo de vida das infrações gravíssimas e as rigorosas medidas administrativas que estão lá no Código de Trânsito Brasileiro. Essa é uma análise estruturada para a gente entender na prática o que acontece quando as regras mais severas são quebradas. E olha, a gente não está falando de uma multinha comum, não. A gente vai explorar um verdadeiro caminho legal, que começa numa apreensão imediata e pode terminar com a perda definitiva de um veículo num leilão público. O nosso objetivo hoje é desmistificar esse processo todo, pegando aquele texto complexo da lei e transformando em um conhecimento bem claro e direto. Vamos lá? A nossa rota de hoje passa por 5 pontos. Primeiro, fugas e pesagem obrigatória. Depois, veículos usados em crimes. Em seguida, sinistros e tacógrafos. Passamos pelos veículos abandonados nas vias e, por fim, chegamos no destino final, que é o leilão. Ponto número 1. Fugas e pesagem obrigatória. O alto custo de tentar dar um jeitinho. Então, o ponto crucial aqui, focado lá no artigo 278, é ver como a resposta do Estado aumenta rápido. Imagina que um condutor tenta desviar de um ponto de pesagem. O sistema não vai só aplicar uma penalidade. Ele exige que o veículo retorne obrigatoriamente para a balança. Afinal, a verificação de peso é fundamental para não destruir o asfalto e manter a segurança de todo mundo. Mas e se o condutor decidir fugir da ação policial? Bom, aí a coisa muda de figura. A lei determina a apreensão do veículo no exato momento em que ele for localizado. Não é uma questão de se ele vai ser apreendido, mas de quando. Isso deixa muito claro que o Código de Trânsito não tem a menor tolerância para quem desafia a fiscalização. Ponto número 2. Veículos usados em crimes. Contrabando e descaminho. Mudando de cenário, a gente entra no artigo 278-A, que trata de quando o veículo deixa de ser um simples meio de transporte e vira uma verdadeira ferramenta para o crime. A lei aqui foca em 3 infrações penais específicas: a recepção, que é comprar ou receber produtos de crimes; o descaminho, que é burlar os impostos de mercadorias permitidas; e o contrabando, que é importar ou exportar coisas totalmente proibidas. Quando o veículo é usado para facilitar qualquer uma dessas atividades, a infração de trânsito se junta com o direito penal de um jeito bem pesado para o condutor. E olha só o tamanho da consequência: 5 anos, meia década. Uma vez que o condutor tenha uma condenação judicial definitiva por esses crimes, a CNH dele é cassada ou ele fica proibido de tirar a carteira por 5 anos inteiros. E não tem choro, viu? Só depois de todo esse tempo é que a pessoa pode pedir a reabilitação e fazer todos os exames do zero. É uma resposta drástica mesmo, feita para tirar de circulação quem usa a rua para cometer crimes. Mas tem um detalhe interessantíssimo nessa história toda: o poder preventivo da justiça. De um lado, a gente tem a cassação de 5 anos, que exige que o processo acabe e venha a condenação. Mas do outro lado, a lei traz uma medida fortíssima para quem é pego no flagra. Se houver um flagrante, o juiz não precisa esperar anos até o fim do processo para tomar uma atitude. Para garantir a ordem pública, ele pode suspender o direito de dirigir ali mesmo, de forma preventiva em qualquer fase da investigação. É o sistema agindo rápido para frear a criminalidade na mesma hora. Ponto número 3. Sinistros e tacógrafos. A preservação de evidências logo após um acidente. Avançando no nosso ciclo, a gente sai da esfera criminal e entra na preservação de evidências após um acidente ou um sinistro de trânsito com vítimas. Principalmente envolvendo veículos pesados, surge uma dúvida central. Pensa no tacógrafo, aquele registrador de velocidade e tempo que funciona como a caixa preta do veículo. Depois de um acidente grave, quem é que tem autorização legal para mexer num equipamento tão importante? A resposta está no artigo 279 e é super rigorosa. Somente o perito oficial encarregado daquela investigação forense. Absolutamente mais ninguém. O motorista não pode encostar, o dono da frota não pode encostar, nem mesmo os agentes de trânsito que não sejam da perícia. A ideia aqui é blindar o disco de qualquer adulteração. Eles precisam garantir que a velocidade e o tempo no exato momento do impacto sejam preservados com total precisão. Ponto número 4. Veículos abandonados nas vias. O perigo nas ruas. Dando continuidade com um problema que mexe com a vida de todo mundo nas cidades, o Código define com muita clareza o que é um veículo em estado de abandono. Porque não é simplesmente um carro que ficou estacionado na mesma vaga por vários dias, tá? A coisa é mais técnica. O veículo precisa ter perdido a capacidade de andar sozinho. Além disso, o estado dele tem que oferecer um risco real. Pode ser um risco à saúde pública, tipo virar um foco de mosquito da dengue, pode ser um risco à segurança ou ao meio ambiente.
E um detalhe que muita gente não sabe, mesmo se o carro estiver parado num local onde é permitido estacionar, se ele se encaixar nessa situação de risco, o bem-estar da sociedade fala mais alto que o direito à vaga. O artigo 279-A deixa bem amarrado que as autoridades ganham o poder de remover esses carros de forma independente de qualquer outra multa normal de trânsito. Está abandonado e traz risco, vai ser removido para o depósito. E a mesma regra vale para veículos que bateram, ficaram destruídos lá na via e não tem nenhum responsável por perto. A rua não é ferro velho e o Estado tem a obrigação de limpar o espaço para manter a segurança da população. Ponto número 5 e nosso destino final, o leilão. E a corrida contra o relógio dos 60 dias. Essa saída para o depósito leva a gente para o último estágio da nossa análise legal, o encerramento do ciclo. Aqui entra o artigo 328, que é implacável com os prazos. Assim que o veículo é apreendido ou removido, o cronômetro começa a rodar. O dono tem exatamente 60 dias para quitar todas as pendências financeiras, resolver a burocracia e buscar o bem. E se bater o dia 60 e ninguém aparecer? A lei manda avaliar o veículo e logo depois ele vai direto para o leilão, preferencialmente eletrônico. É um prazo super curto para esvaziar os pátios do governo e pagar os custos dessa operação toda. Se perder o prazo, o veículo simplesmente deixa de ser do proprietário. E sabendo do rigor e da velocidade que essas medidas acontecem, fica aquela reflexão importante para a gente encerrar. Quão rápido uma atitude negligente, um abandono ou uma fuga pode resultar na perda total de um patrimônio tão caro? O sistema definitivamente não foi feito para ser complacente. A segurança coletiva sempre vem em primeiro lugar. E não deixem de conferir o currículo Lattes que a gente colocou aqui na descrição para conhecer mais sobre essas pesquisas dedicadas à segurança no trânsito. Federais do Ensino, um papo melhor para um mundo melhor. Produzido por J. Nascimento. Se você gostou deste conteúdo, deixe seu like e siga as nossas redes sociais. Federais do Ensino, papodetrânsito@gmail.com.